está cumprindo com a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, eu quero dizer para você, você está debaixo de uma promessa. Quem pode crer nesta noite e levantar a tua mão, quero dizer para você que pode demorar um tempo, mas a Bíblia fala que devemos ter paciência para que esta promessa se cumpra nas nossas vidas. Eu quero dizer para você, quero determinar e lançar uma palavra de bênção, de vitória sobre a sua vida, que esta promessa vai te alcançar e você vai viver os planos que Deus tem para você sobre esta terra, sobre esse país, sobre esse estado. Nem as ordens, as potestades do inferno vai impedir aquele ou aquela que está cumprindo com a vontade de Deus. O que você vai viver, o que você está vivendo é apenas um caminho, um passo a passo a qual está te conduzindo até você chegar para viver no determinado lugar, para viver os planos de Deus. E eu quero dizer para você, os planos que Deus tem ao meu e ao teu respeito é maior do que a dor, é maior do que as dificuldades, é maior do que todos os labores que estamos enfrentando. Então somente creia, obedeça, e assim as promessas do eterno vai se cumprir na minha e na sua vida. Somente creia e espere. Não coloque a sua expectativa no patrão, não coloque as suas expectativas no novo presidente que foi eleito, não coloque as suas expectativas no homem, mas coloque as suas expectativas naquele que fez o homem. Amém? Que Deus possa, na minha e na sua vida, cumprir todas as promessas. Creia todos os dias, e assim você vai viver todas elas. Amém? Vou louvar, é um hino que o título dele é Palavras. Às vezes nas nossas orações vem palavras, vem choro, mas de uma certeza nós temos, que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. E uma certeza que nós temos, que quando a luta vem, o choro vem, Deus está em silêncio, mas tenha certeza que a vitória está bem perto. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva, ó Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às... Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Às vezes eu não consigo nem falar, logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar.
neste lugar, Ele ouve a tua oração. Aleluia, Ele está neste lugar, Ele ouve o gemido do teu coração. Aleluia. Deus tem uma resposta para você nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Jesus, a Ti confesso, não dá para viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Quem acredita que o Senhor está neste lugar? Aleluia, as palmas é para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Sair, eu queria que você pegasse esse material. Se você quiser dar para alguém, leve para alguém. Coloca debaixo da porta de alguém, de um conhecido. É um convite para ele falando sobre a igreja. Aqui está falando sobre um pouco sobre a visão da igreja, o conselho da igreja, a nossa visão. E eu coloquei um negócio aqui, nós colocamos um negócio muito interessante aqui. Nossa visão, somos uma igreja que investe em pessoas que têm caráter e coração, pessoas que entenderam o que é crescer com honra e fidelidade. Não negociamos o altar, não deixaremos o profano trilhar no meio do caminho do santo. Investimos em pessoas que estão abertas para o novo. Essa é a visão. Agora, o que tem aqui também, o que nós não somos, porque mais do que preocupar com aquilo que a gente quer, a gente tem que preocupar com aquilo que a gente não pode ter. Então, às vezes a gente ora falando: Senhor, eu quero. E a nossa oração tem que ser: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a Tua vontade. O que nós não somos, eu só vou ler isso aqui, depois você lê o restante, gente. O que não somos: uma igreja que é movida por achismos de pessoas, não somos. Uma igreja que negocia o santo pela amizade, nós não somos. Uma igreja que negocia amizade, carisma ou talento de alguém, não somos. Uma igreja onde pessoas não querem ter comunhão com as outras, não somos. Isso nós não somos. Então isso vai facilitar. Por que vai facilitar? Se alguém quiser vir congregar na Shalom e ele vê o que nós somos e o que nós não somos, se ele identificar com um desses dois, ele fica.
Se ele não identificar, se ele falar assim, aqui eu não posso ter nada pela amizade, então não vou ficar aqui. Então vai congregar em outro lugar, não é melhor? Vai perder tempo aqui? Não vai. Pastor, então aqui eu não posso, o senhor não pode negociar comigo assim, aquela coisa? Não vai ter esse negócio aqui. Então pode ir para outro lugar, não tem problema nenhum. Mas o que nós somos? Uma igreja que não negociamos o altar. Nós vamos pregar a Bíblia, vamos falar de Deus. Então aqui você vai ver muita coisa da igreja, sobre o voluntariado, sobre o treinamento que nós vamos fazer ao longo dos próximos dias que vai vir, rede social, dia de culto, Shalom Kids, status da igreja. Pastor, a igreja, qual que é o formato da igreja nos Estados Unidos? É uma igreja legal, dentro dos parâmetros legais das leis dos Estados Unidos. Está aqui no final, você pode ler, pode dar um Google depois, joga o nome da convenção, você vai achar tudo. Então é bom que num trifolder a pessoa já vai tirar muitas dúvidas para ela e para outras pessoas, tá bom? Esse aqui é uma. Muitos casais estão levando para a cama o que deveria ser resolvido na mesa. Muitos casais estão levando para a cama o que deveria ser resolvido na sala. Muitos casais estão levando para a cama, quando vai dormir, o problema mal resolvido do dia. E a cama é o seu leito. Para quem é casado aqui, a cama é o lugar da intimidade. A cama é o lugar onde tem a essência, a química. A cama é o local da liberdade, da intimidade do corpo a corpo com o cônjuge. É na cama. Muitos casais estão levando para a cama algo que deveria ser resolvido, a treta e o BO, horas antes. E quando não é resolvido essa treta horas antes, leva para a cama, no outro dia amanhece pior do que quando dormiu. Porque aquilo que não é resolvido na mesa, você está levando para a cama é o seu lugar de descanso. A cama é aonde você recarrega suas baterias para estar renovado no outro dia. A cama é o lugar onde você precisa descansar para estar bem na manhã seguinte. Quando você dorme grilado com o marido ou com a esposa, dorme sem resolver a treta com o marido ou com a esposa, a pessoa está dando legalidade, sabe para quem? Para o rabudo, para o chifrudo, para Satanás. Nós precisamos entender como cristãos, gente, que por mais problemas que nós teremos ao longo da vida, no casamento, no relacionamento, no matrimônio, as nossas tretas têm que ser resolvidas antes da cama, gente. Tem casais, não estou falando aqui não, mas a gente está gravando para quem está aqui, para quem está longe, mas de forma aberta. Mas existem casais que eles passam dias sem ter um diálogo saudável com o cônjuge, porque não resolveu antes da cama o que deveria ser resolvido na mesa. Então não dê legalidade para o inimigo. Quando você for para a cama, ore com a tua esposa, ore com o teu marido, agradeça a Deus pelo dia, agradeça a Deus pelo trabalho. Pode ter passado raiva com quem quer que seja, não leve para a cama, não leve para a cama. Esses dias alguém me perguntou, e eu aprendi a fazer isso aqui, eu não sabia, eu não fazia, eu aprendi a fazer isso aqui. O que é? A gente precisa separar as atmosferas e os problemas. Então, quando eu entro no meu quarto, meu irmão, Carlos Maia, Andriela, a roupagem de pastor ficou lá na sala ou ficou do lado de fora. No meu quarto não tem problema de irmão, não tem problema de irmã, não tem nada fuzica, não tem nada disso. O quarto é o lugar do descanso. Talvez, se a gente não vigiar, a gente vai levar para o leito nosso o que não era para ser resolvido ali. Aí dorme mal, acorda grilado, acorda zangado. É isso que Deus tem para mim e para você? Não. É isso que Deus tem para nós? Não. O que Deus tem para nós? Uma vida plena. Só que vida plena em Deus exige duas coisas: inteligência e sabedoria. Inteligência para saber o que é o problema, sabedoria como resolver o problema. Pode ter xingado você, pode ter jogado pedra, pode ter falado que você é azul, amarelo, preto, roxo, o que for, não leve para a cama. A cama é o lugar de você agradecer a Deus, descansar em Deus, e mais do que isso, é o lugar do seu matrimônio com a pessoa que Deus colocou na tua vida. Você pode dizer amém? Você esperava um homem de uma voz mais grossa, né?
Queridos, um privilégio estar aqui servindo ao Senhor com os irmãos. A igreja Shalom Church, uma bênção estar aqui. Deus me presenteou tendo contato e o carinho do pastor Carlos Maia. E desde já eu agradeço pela confiança aí que os irmãos têm dado, de estar sentados aí, e a coragem, né, de estar aí me ouvindo ministrar a palavra de Deus. Você pode se colocar sobre os pés, por favor? Para nós abrirmos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, num texto muito conhecido. Livro de Jó. Leremos o capítulo 42. Enquanto vocês encontram em Jó, capítulo 42, já foi apresentado, né? Meu nome é Caio Ribeiro, sirvo como evangelista ali na nossa igreja. Meu pastor Aguinaldo sabe que estou aqui, me direcionou até aqui, me abençoou até esse local. E sou casado com a morena mais linda da Flórida. Ela mudou o cabelo, pastor. Ela está se sentindo com esse cabelo mais curto. É o cabelo mais longo dela. Não, agora está mais volumoso. Falei, tá volumoso ou não tá, gente? Dá essa moral para ela. Essa é a Natália Jesus, minha esposa. Somos casados há 11 anos. Acertei, né, nega? Acertei, 11 anos. Graças a Deus acertei. Tenho 32 anos. E Deus tem me dado o privilégio de ministrar a palavra de Deus por onde nós temos passado, né? Vamos lá, queridos, para a gente ganharmos tempo. Livro de Jó, capítulo 42, nós leremos o versículo 9 e 10. Quem encontrou diz amém. Pastor Carlos Maia, muito obrigado, tá? Por esse privilégio. O Senhor é uma bênção. Ministrar na frente do pastor Carlos não é fácil, não. Ele é psicólogo, pastor, filósofo, filantropo, tudo que tem aí, ele é capacitado. Aí fica difícil. Mas Deus vai me dar graça. Toda heresia depois você vem corrigindo aí, por favor. A Bíblia diz assim, verso 9: Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor, repete comigo isso aqui. E o Senhor aceitou a face de Jó. Glória a Deus. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E você diz amém? Se assente, por favor, glorificando a Deus. Irmãos, pode ser que eu seja um pouquinho só chato, porque eu não consigo ministrar sem trazer uma introdução, e geralmente minha introdução é um pouco longa, mas se faz necessário, tá bom? Já já você está glorificando a Deus, pendurado na coluna, e já já você está dando glória a Deus aí. Mas para começar nós precisamos entender o texto, que é o mais importante de tudo. O livro de Jó, como ele é muito conhecido, quem aqui conhece o livro de Jó diz amém, levanta a mão aí. O livro de Jó ele é muito conhecido devido a essa história tão diferente, né? Afinal, ele é um homem comum, um homem rico, tal qual Deus usa a vida desse homem em um desafio, né, que é feito entre Deus e o inimigo de nossas almas. No início do capítulo, ali no capítulo 1, no início do livro, a Bíblia diz que Deus dá testemunho de Jó. Temente ao Senhor, desviava-se do mal. E imagina o privilégio, irmãos, de Deus falar bem de você. Poxa vida, não? Nós estarmos, imagina a cena, Deus ali fazendo uma reunião com os anjos e falando: vocês viram o Carlos Maia? Ele é assim, ele é assado. É um privilégio, irmão. Se Deus fez isso com Jó, Deus pode fazer isso conosco também. Enfim, Jó, ele está vivendo a sua vida da maneira como ele entende ser correta, temendo a Deus.
ele tem uma boa vida financeira e tudo mais. Não vou chover no molhado, vou acelerar aqui. Tem então toda essa conversa entre Deus, inimigo de nossas almas, e Jó passa a ser provado naquele momento. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sabemos que Jó começa a ser provado, e depois disso Jó adora a Deus ainda, dizendo, como louvor, né, nos ensina, o texto nos ensina, o louvor reverbera dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E isso é maravilhoso demais. Porém o capítulo 4 chega, e o capítulo 4 é o momento em que Jó começa a colocar, a expressar os seus sentimentos de uma maneira mais intensa. Se nós lemos o capítulo 4, nós vamos ver Jó dizendo algumas coisas ali que me deixou um pouco pensativo quando li. Jó vai dizer assim: se fosse, em minhas palavras, tá? Se fosse para viver tudo isso, que eu nem tivesse nascido. Amaldiçoado seja o dia em que minha mãe me gerou. Por quê? Porque há momentos, irmão, que nós passamos por determinadas dificuldades e nós chegamos e glorificamos a Deus no culto mesmo assim, e isso é bom, maravilhoso. Mas quando nós deitamos a cabeça no travesseiro, alguns pensamentos vêm. Somos humanos, sejamos realistas. Alguns pensamentos ruins vêm, e por vezes nós colocamos esses pensamentos para fora através da nossa boca. E no capítulo 4 Jó fez isso. Jó colocou os seus pensamentos para fora ali por pequenos períodos de tempo. E logo nesse capítulo, os 3 amigos mais chegados de Jó chegam para poder consolá-lo. Esses 3 chegam, o que nós lemos: Bildade, Zofar e Elifaz. Esses 3 chegam e sentam-se diante de Jó, e eles ficam 7 dias sentados sem falar nada, apenas ali com Jó, e Jó em seu sofrimento. Você tem mais 5 minutos de paciência comigo? Vamos lá, já começo já. Nesses 7 dias eles estão assentados ali olhando para Jó, e Jó não fala nada e eles também não. Então, encerrando o 7º dia, a conversa começa. E eles começam a dizer: eu estou vendo, né, Jó, tudo que você está passando. E Jó aguardando ali um consolo da parte dos amigos, e a única coisa que eles têm a dizer é: olha, Jó, é difícil falar para você, mas de tudo que nós conhecemos de Deus, quem passa esse tipo de dificuldade é porque está em pecado. Quem passa esse tipo de luta é porque fez alguma coisa que Deus não gostou. Na mentalidade dos 3, eles entendem que quem obedece a Deus não passa a luta. Essa é a teologia dos 3. A teologia dos 3 é: quem faz o que agrada a Deus não tem problema na vida. Se nós levarmos essa teologia a ferro e fogo, o apóstolo Paulo é um homem extremamente desviado. Jeremias era um herege, entre outros grandes homens de Deus. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui no início da mensagem é: esses 3 homens estão chegando diante de Jó, e a única coisa que eles têm a dizer não consola a Jó em nada. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, e os capítulos vão passando, e a conversa entre eles vai intensificando. Eles falam, Jó responde. Outro fala, Jó responde. O terceiro fala, Jó responde. Capítulo 30, 31, 32, e nós chegamos no capítulo 38, que é tão conhecido. O capítulo 38 de Jó vai dizer algo para mim que é espetacular. Olha o que o texto diz. Capítulo 38, versículo 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Eu não sei para você, mas para mim, Caio, esse é um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia. Porque depois que os 3 falaram com Jó,
Deus falou, irmão. Ó, glória, maravilha, eu vou explicar para você. Escute rapidinho. Agora a gente começa a pregar. Capítulo 38, versículo 1 vai dizer que Deus falou. Ô glória! Por que ô glória? Porque Deus fala. Glória, porque Deus fala. Porque, irmãos, todo santo dia nós ouvimos todas as pessoas possíveis. Nós ouvimos nós ouvimos dois, nós ouvimos três. Nós ouvimos o que a televisão tem a dizer, nós ouvimos o que a pandemia tem a dizer, nós ouvimos o que o Datena tem a dizer, nós ouvimos o que a CNN tem a dizer. Mas ainda tem gente que ouve Deus. Deus também fala. E por que um dos versículos mais lindos para mim? Porque no capítulo 1 esse homem sacrificava. Se porventura os filhos tivessem pecado, ele já estava adorando a Deus. E isso é maravilhoso. Capítulo 2, ele é provado, mas ele ainda está adorando a Deus. Isso também é maravilhoso. Agora no capítulo 38, Deus falou com Jó. No capítulo 1, Jó tinha camelos. No capítulo 1, Jó tinha ovelha. No capítulo 1, Jó tinha servos e servas. No capítulo 1, Jó tinha filhos. No capítulo 1, ele era o homem mais rico do Oriente. E o Oriente é a nascente, é onde começou a humanidade. Ou seja, ele era o homem mais rico do mundo. Isso tudo no capítulo 1. Mas deixa eu te dar uma notícia aqui para você começar a glorificar a Deus. No capítulo 1 ele tem tudo isso, mas ele nunca ouviu Deus falar com ele. No capítulo 38 ele não tem mais nada. Não tem camelo, não tem ovelha, não tem servo, não tem filho. Mas agora ele começa a ouvir Deus falar. Ele não tem mais nada, ele só tem um caco de telha. Mas agora ele vai ganhar aquilo que o dinheiro não compra. Ele vai passar a ter aquilo que dinheiro não pode comprar, que é sensibilidade para ouvir Deus falar. Irmão, você pode ser milionário, mas o único jeito de você ouvir Deus falar é se o seu coração for quebrantado. Você pode ter a maior empresa dos Estados Unidos todo, isso não te dá o direito de ouvir Deus falar. Você pode ter o melhor carro que essa igreja aqui já viu, isso não te dá sensibilidade para ouvir Deus falar. Mas a boa notícia é, Deus falou com Jó, ele tendo um caquinho de telha. Deus respondeu a Jó de um redemoinho e disse o quê? É um homem que está na prova, é um homem que precisa ouvir uma resposta, é um homem que precisa de um consolo. Então Deus agora, o Deus de amor, vai chegar para consolar Jó. E sabe o que o Deus de amor vai falar para Jó? Minhas palavras, tá? Sempre quando for eu aviso. Jó, quem que você está pensando que você é? Jó, onde que você estava quando eu fundava a terra? Ele queria um consolo, irmão. E Deus vai dar o consolo para ele. Onde que você estava quando eu fundava a terra? Já que você é tão inteligente, me deixa saber. Onde que você estava, Jó, quando eu dava limite para os mares avançarem? Jó, onde que você estava quando eu colocava os fundamentos e as bases no planeta Terra? Jó, onde que você estava quando eu dava nome para todas as estrelas e eu chamo cada uma pelo nome? Esse cara queria um consolo, e esse era o consolo que Deus estava dando para ele. Deus é mau? De forma nenhuma. O que eu estou aplicando com essa informação aqui para toda a igreja e para a minha vida é que a resposta que Deus nos dá nem sempre é a que eu espero.
a resposta que Deus me dá nem sempre é aquilo que eu estou esperando. Por quê? Porque eu posso esperar coisa errada, irmão. Deus não pode se limitar àquilo que eu espero. É muito mais fácil eu ampliar a visão do que Deus diminuir a visão dele para caber na minha. Então Deus sempre vai extrapolar, Deus sempre vai além, Deus sempre vai romper os limites com aquilo que Ele faz. Jó está esperando um tapinha nas costas, e não é isso que Deus entrega. Deus chega para Jó e começa a mostrar para ele a pequenez de Jó. Deus começa a mostrar que Jó é pequeno, mas a notícia qual é? Deus falou com ele, irmão. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui. O que eu estou pregando é que Deus é grande e está mostrando que Jó é pequeno, mas um Deus tão grande falou. Oh, glória! Deus falou com ele, irmão. Quem aqui já ouviu Deus falar? De verdade, irmão, de verdade. Quem aqui já ouviu Deus falar com você? Você já parou para pensar no privilégio que é isso? Você já parou para pensar o tamanho de Deus, Ele falar com alguém tão pequeno como nós? Esse Deus está falando com o Jó, e Ele vem falando no capítulo 38, 39, 40, 41 e no 42 nós chegamos aqui. Agora vai. Capítulo 42, versículo 1, a Bíblia vai dizer: Jó responde a todas aquelas colocações que Deus fez, e Jó diz: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Depois de uma fala dessa que Deus deu para ele, de uma fala forte como essa, a resposta de Jó é: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó está dizendo que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Faço uma pausa aqui para mais uma aplicação. Jó está dizendo que Deus pensa. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus pensa. Fala para quem está do lado aí: Deus raciocina. Você já pensou nisso? Deus pensa, irmão. Deus, Ele não faz as coisas aleatórias. Deus pensa. Quando o próprio Jesus vai dizer, Ele nos aconselha: ó, você não pode sair fazendo as coisas aleatoriamente. Você precisa parar, arquitetar, pensar e ver se a sua obra vai conseguir chegar até o final antes de você fazer. O próprio Jesus disse que Ele faz isso. Se Ele nos aconselhou a fazer, porque Ele faz. Se Deus pensa e eu estou aqui, quer dizer que Deus me planejou. Se Deus me planejou, Deus planejou você. Se Deus planejou você, Deus tem um propósito para cada um aqui. Deus pensa. Eu não sei se isso está sendo resposta para alguém aqui. Eu tenho certeza que está. O que Deus está falando para nós é: Deus planejou a cada um que está aqui. Deus não joga dados, irmão, com o universo. Deus pensa. Deus planejou o pastor Carlos, Deus planejou a Natália, Deus me planejou. E se Ele me planejou, Ele tem um propósito para a minha vida. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O que Deus está falando para cada um de nós aqui é: eu não sei qual foi a forma tal qual você foi concebido, irmão. Eu não sei qual foi a forma. O máximo que o ser humano pode fazer, o máximo que ele pode fazer é estar ali em uma relação com uma mulher. É o máximo. Mas quem dá vida é Deus. Se Deus te deu a vida, é porque Ele queria que você existisse.
E se Ele queria que você existisse, é porque Ele pensou: eu preciso de alguém para pastorear a Shalom Church, então eu crio o pastor Carlos. Eu preciso de alguém para pregar numa quinta-feira lá na Shalom Church, então Ele pensou no Caio. Eu preciso de alguém para dirigir o culto na quinta-feira, então Ele pensou no irmão. Ele pensou em cada um de nós. Tem pessoas aqui que não tiveram a melhor das infâncias. Tem pessoas aqui que não foram concebidas da maneira mais perfeita possível. Mas o que eu estou pregando para vocês aqui hoje é: Deus deu a vida para você. Oh, glória a Deus. Deus pensou em você e deu a vida. Ter um óvulo e ter um espermatozoide é uma coisa, mas ter vida é outra. Deus te deu a vida e pensou. Eu não consigo sair dessa aplicação, irmão. Deus, Ele pensou em você, meu amigo. Deus, Ele pensou em você, minha irmã. E se Ele pensou em você, Ele pensou: eu preciso de uma mãe para aquela criança, eu preciso de um pai para aquela família, eu preciso de uma esposa para aquele marido, eu preciso de uma mulher naquela empresa, eu preciso daquele homem naquele lugar. E se Ele planejou você, é porque Ele tem propósito para você. E se Ele tem propósito para você, Ele capacita você para cumprir esse propósito. Deus que pensou, Ele mantém. Se Ele planejou, é porque Ele tem capacidade de manter até o final o seu projeto. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Se Ele te deu a vida, Ele te dá a capacidade para que você viva o propósito que Ele tem para você. O que eu estou falando aqui é de recurso realmente financeiro, recurso humano, recurso emocional, recurso externo, recurso interno. Eu estou falando aqui de dons, eu estou falando aqui de dinheiro também. Eu estou falando de tudo aqui, irmão. Eu estou falando de amizade, eu estou falando de emoção saudável, eu estou falando de alegria, de paz. Se Ele planejou e te deu uma família, Ele te dá condições de manter essa família. Se Ele te deu uma esposa, Ele te dá condições de manter esse casamento. Se Ele te deu uma família, Ele te dá condições de pôr paz lá dentro, de pôr alegria lá dentro. O Deus que te deu o propósito, Ele também te dá capacidade para cumprir esse propósito. Tem pessoas aqui que está com medo de dar um passo para aquilo que Deus mandou fazer. Deus, e a oração é a mesma de Moisés: Deus, quem sou eu, Deus? Eu não sou bom para falar, eu sou pequeno. E Deus está falando: Moisés, quem criou a boca? Às vezes o pastor Carlos Maia chega para você e te diz: faz isso aqui, serve a Deus nessa área, cumpra esse propósito aqui. E você olha para você, eu também, irmão, eu faço muito isso, e Deus me repreende sempre. Você olha para si mesmo e diz: mas eu não tenho capacidade para isso, mas eu não tenho qualidade para isso. E deixa eu te dar uma notícia: Deus sabe que você não tem capacidade mesmo. Nenhum de nós aqui tem capacidade nenhuma, mas desce um Deus maravilhoso do céu, nos enche, nos capacita, e eu passo a fazer. Não é porque eu sou bom, é porque Ele está aqui dentro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por que Paulo diz isso? Alguns versículos antes ele diz: eu sei estar abatido, eu sei ter pouco, eu sei ter muito. Em todas as coisas, em todas as dificuldades eu estou instruído, e eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Posso todas as coisas. Eu sempre, quando leio esse versículo, eu troco o posso por suporto.
suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Se você for suportar a sua família, se você for suportar o seu trabalho, se você for suportar essa cultura doida que está aí fora, se você for suportar todos os afazeres que você tem para cumprir só com a força do seu braço, deixa eu te dar uma notícia, irmão, você vai entrar em depressão, você vai ficar ansioso. Mas se você dobrar o joelho e falar: Deus, me capacita a cuidar dessa casa, me capacita a ser um homem de Deus, me capacita a ser uma mulher de Deus, o Espírito vai chegar em você e vai dar uma paz que excede todo o entendimento. Meu Jesus amado, eu estou no primeiro ainda. No capítulo 42, esse mesmo Deus que pensa, que Jó está aqui declarando, ele vai dizer, versículo 4, vamos lá: escuta-me, pois, e eu falarei. Obrigado. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó está falando que agora ele vê Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Capítulo 38. Mas agora te veem os meus olhos. A partir do momento em que eu começar a ouvir Deus, eu vou começar a enxergar Deus. Não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão. A partir do momento em que eu começar a dar atenção àquilo que Deus tem para me falar, eu vou começar a enxergar Deus. E é claro que Jó não estava vendo Deus literalmente. Ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. O que Jó está falando é: eu consigo encontrar Deus mesmo no meio da provação. No meio da provação eu consigo enxergar Deus ali. Oh, meu Deus do céu. Esses três amigos que vieram para consolar, mas na verdade pioraram o estado de Jó, chegaram e começaram, lembra disso? Começaram a acusar Jó: você está passando isso porque você pecou, porque você falhou. Jó, você está passando isso porque você errou com Deus. O versículo 7 vai dizer que Deus foi falar com os três. Isso aqui é lindo demais, irmão. Deus foi lá falar com eles. E Deus disse assim, novamente, minhas palavras. Depois você pode acompanhar lendo aí, por favor, até. Leia o texto comigo. Versículo 7 vai dizer que Deus foi lá falar com eles e disse assim: Elifaz, Bildade e Zofar, eu não gostei do que vocês falaram para o meu servo Jó, não. Escute isso, irmão, que isso aqui é lindo demais. É lindo demais, é um consolo maravilhoso para nós. Ó, vocês três, eu não gostei do que vocês falaram para o meu servo Jó, não. Eu, Deus, não gostei da atitude de vocês. Então faz o seguinte: prepara uns sacrifícios, prepara umas ofertas, porque senão eu vou matar vocês. Tá no texto, lê lá. Mas antes de você vir trazer o sacrifício para mim, vai lá diante do meu servo Jó e pede para ele interceder em favor de vocês, porque a oração dele eu vou ouvir. E eu gostaria que você imaginasse a cena disso comigo. Os três que falaram que Jó estava em pecado, chegando diante de Jó e falando assim: ô Jó, tinha um negócio para falar com você, rapaz. O que vocês têm para falar comigo? Então, é que assim, a gente falou que você estava em pecado aí e tal, mas é que Deus falou com a gente
que se você não orar por nós, Deus vai matar a gente. Tem como você orar por nós e pra gente não morrer, por favor? E sabe o que a Bíblia diz? Está aqui no texto. Aquilo que nós repetimos juntos. E o Senhor aceitou a face de Jó. O Senhor aceitou a intercessão de Jó e não matou os 3. Por que Deus aceitou a face de Jó? Isso aqui é muito importante. No capítulo 1, Jó cultuava a Deus. E como eu disse, ele tinha ovelhas, ele tinha camelos, ele tinha servos e servas. Ele tinha muita coisa. Então o culto de Jó, pastor Carlos, era a coisa mais linda do mundo. No culto de Jó, me entenda por favor, no culto de Jó ele tinha o melhor telão de LED possível. No culto de Jó era o melhor microfone que existia. No culto de Jó, o salão era enorme. No culto de Jó era tudo de primeira. Por quê? Porque Jó tinha dinheiro e fazia o melhor culto possível a Deus. Mas aqui no capítulo 42, Jó só tem um caco de telha, irmão. E a Bíblia diz: e o Senhor aceitou a face de Jó. O que isso nos ensina, irmão? Não é o microfone, irmão. Oh, glória a Deus. Não é a qualidade da cadeira, irmão. Não é a marca do seu terno. Não é a marca do seu sapato. Não é a roupa que você vem para o culto. Não é a performance, entendeu? Não é a melhor oratória. Não é isso. Não é a melhor voz cantando. Deus tem anjo cantando lá, irmão. O que Ele quer ouvir a gente? Ele tem anjo lá. Ele não precisa nos ouvir, mas Ele escolhe nos ouvir. Não é a performance, não é o melhor qualidade, a colocação do esboço, a hora que fala, a hora que não fala. Não é isso. Mas o Senhor aceitou a face de Jó, porque Ele não nega um coração quebrantado e contrito. O que eu estou pregando aqui não é a performance, não é o melhor louvor, não é a música que você canta, não importa a letra da música na verdade, mas é o coração que você coloca aqui. É isso que Deus aceita. E Ele já chegou a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura, verdadeiros adoradores. O texto não diz que Ele procura adoração, o texto diz que Ele procura adorador. Eu vou repetir isso aqui. Ele não procura a adoração, Ele procura o adorador. A adoração é só consequência de eu já ser adorador. Ele está procurando o adorador. Deus aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava. Como que a Bíblia chama as pessoas? Quando ele orava pelos seus amigos. Como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode acontecer? Imagina uma pessoa de joelho dobrado orando e tendo o cativeiro mudado. Entendendo o ponto? O que é mudar o cativeiro? Não é que agora ele começou a ficar rico. O que o texto está chamando de cativeiro é outra coisa. Como é que ele, enquanto ele estava orando, ele estava ficando mais rico? Como é que é isso? Não tem como.
Então o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos amigos. Quer dizer que alguma coisa na vida de Jó estava acontecendo enquanto ele estava orando. Ai, irmão, tomara que você pegue essa parte que eu estou falando aqui. Alguma coisa estava acontecendo em Jó, dentro de Jó, enquanto ele estava orando pelos amigos. Ele podia não orar, ele podia não interceder. Não falou mal de mim? Então fica aí com Deus agora, resolve aí com Deus. Mas mais uma vez comigo, imagina a cena desse homem dobrando o joelho e falando: Deus, perdoa eles. Imagina a cena de Jó dobrando o joelho e falando: Deus, perdoa Elifaz. Quando eu mais precisava de uma palavra, Elifaz falou o oposto. Quando eu mais precisei de ajuda, Bildade falou aquilo que eu não queria ouvir. Deus, quando eu mais queria uma ajuda, Zofar falou aquilo que não me agradou. Mas Deus, por favor, muda a história deles, abençoa eles. O Senhor virou o cativeiro de Jó, porque o coração de Jó foi ficando muito parecido com o coração de Deus. Porque Ele nos amou enquanto estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Esse homem teve o cativeiro mudado enquanto ele orava pelos amigos. E olha o que o texto está dizendo: e o Senhor acrescentou. Se tem um e, quer dizer que são duas coisas diferentes. O Senhor mudou o cativeiro e o Senhor acrescentou. Duas coisas Deus fez. Deus entregou bens, mas antes de entregar bens, Deus entregou alguma outra coisa para Jó. O que é que Deus entregou para Jó antes de entregar bens? Um ouvido sensível à voz de Deus e um coração parecido com o coração de Deus. Consegui falar tudo que eu queria falar aqui. Posso resumir a mensagem? Toda essa aprovação de Jó é para entregar para ele duas coisas que ele não iria conseguir com dinheiro de camelo de ovelha: ouvido sensível para ouvir a voz de Deus e coração parecido com o coração de Deus. O Senhor virou o cativeiro de Jó. São essas duas coisas. Agora que ele tem essas duas coisas, pode acrescentar tudo em dobro aí que não tem problema não. Para Deus, irmão, camelo é a coisa mais simples do mundo. Entregar ovelha, entregar dinheiro é simples. Mas agora fazer um rapaz de coração duro ficar com coração mole, aí Deus tem trabalho. Para Deus virar o cativeiro de Jó, foram 42 capítulos. Para Deus fazer ele ficar rico de novo, foi um versículo. Quer ver a consequência disso? Olha o verso 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. E a minha pergunta é: onde é que estava esse povo antes? Agora a casa de Jó está cheia de gente, pastor Carlos. Mas se eu não tenho um coração como o coração de Deus, como é que eu recebo esse povo? Se eu não tenho um coração parecido com o coração de Deus, a hora que o povo bater na porta da minha casa, irmão, eu já saio na voadora.
a gente já sai xingando. Onde é que você estava quando eu estava na luta? Onde é que você estava quando eu estava na dificuldade? Mas Jó tem um coração como o coração de Deus. E Jó entende que se esse povo tivesse ido para a casa de Jó para ajudar ele enquanto ele estava na prova, o coração de Jó não teria mudado, porque esse povo iria atrapalhar o que Deus estava fazendo na vida dele. Tem gente, irmão, que a gente fica chateado com eles, mas é Deus que não deixa esse povo te ajudar. Se esse povo te ajudar, esse povo vai atrapalhar o que Deus está fazendo na sua vida. Eu acredito não, essa é a campanha da resposta. E a resposta que Deus tem para o nosso coração, de uma maneira muito simples, como foi colocado aqui, é que Deus nos planejou para ser sensíveis à voz dEle e para termos um coração como o coração dEle. E se for necessário Ele gastar 42 capítulos para isso acontecer, Ele vai fazer acontecer. Por vezes nós viemos para o culto para ficar mais ricos, e Deus consegue fazer isso com um versículo. Mas Deus prefere gastar 42 capítulos mudando o nosso coração do que gastar um versículo e deixar o nosso coração fechado com dinheiro na conta. Você pode se colocar de pé, por favor? Você pode me ajudar a pregar e fala para o irmão que está do seu lado aí. Que capítulo que você está, meu querido? Tem gente que já está chegando no 41. Oh, glória a Deus por isso. Tem gente que está no 1 ainda. Oh, meu Deus. Mas o importante, irmão, que é processual. Está todo mundo caminhando para o mesmo destino. E o destino é chegarmos à estatura de varão perfeito, à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Quantos entenderam, diz amém. Você pode fechar os seus olhos para a gente orar ao Senhor? Eu gostaria muito que você realmente fechasse os seus olhos agora, não deixasse nada distrair você, por favor. Por favor, só alguns segundos. Nada distrair você, nada. E você só escutasse que eu iria orar por você. Senhor Jesus, nós estamos na tua casa. E o nosso desejo aqui, Deus, é ter o nosso coração mudado e parecido com o teu. Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a encurtar, ó Pai, esse caminho. Nos ajuda, Deus, a não precisar de 42 capítulos. Nos ajuda, Senhor, a sermos mudados hoje e a nos parecermos com o Senhor, Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa ajudar-nos, Senhor, que o Senhor possa nos mostrar quais são as áreas, ó Deus, em que nós precisamos melhorar. E são nessas áreas, ó Pai, que nós oramos neste momento, para que o Teu Espírito nos capacite a vivermos o melhor do Senhor na nossa vida. Senhor Jesus, que antes do Senhor mudar a nossa conta bancária, que o Senhor possa mudar o nosso coração, para que quando esses recursos chegarem, nós ainda assim vamos ser generosos e sensíveis à tua voz, para saber o que fazer com isso. Senhor Jesus, eu intercedo por todos os nossos irmãos que aqui estão, e principalmente por mim. Me ajude, Senhor, a ser alguém melhor. Me ajude, Senhor, a me parecer contigo. E eu oro, Senhor, para que o teu Espírito continue habitando na vida de cada um dos que estão aqui, para a glória e honra do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, e você diz amém. Vamos aplaudir o Senhor pela sua palavra.